Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Bruno AZ, o seu bom amigo, e tá começando mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. E hoje um episódio mais que especial. Já falo pra vocês quando eu trago pessoas aqui que eu admiro a história, admiro a trajetória, mas que além disso eu conheço fora e admiro como ser humano, o episódio se torna mais especial pra mim. Então hoje eu tenho o prazer de poder trazer aqui, bater um papo, contar um pouco sobre a sua história de vida, o empresário, palestrante, o maior treinador do ramo imobiliário do Brasil, Jefferson Rezende. E um detalhe, um dos caras mais gente boa que eu conheci nessa vida. Que é isso, hein, Brunão? Aí você Prazer, encheu a irmão. bola agora. Prazer, irmão, Que honra. receber você aqui, poder Obrigado. estar dividindo esse espaço contigo, saber um pouco mais da sua história e é isso, tamo aí pra isso, irmão. Muito bom, obrigado, hein, Brunão? Eu senti agora lisonjeado aí pela apresentação, que legal. Não, mas é apresentação sincera. Você é um dos caras mais gente boa que eu conheci na vida, de verdade. Que De benção. energia, de coração, de verdade, sabe? Eu sinto isso em cada abraço que você me dá, então é um prazer imenso ter você aqui, Nossa, de verdade, que irmão. legal. Bruno, e eu também é recíproco tudo que você falou aí, porque eu te admiro muito também. E o tema que você fala, cara, é um tema que eu tenho certeza que seus ouvintes vão gostar muito, porque eu tenho uma história muito forte baseada no seu tema. Oh, aí, ó, Tem então, duas histórias fortes. então nós vamos dividir essas duas histórias hoje. E essas histórias eu acho que vai marcar muita gente, porque quando a gente fala de relacionamento, cara, relacionamento é um clichê muito grande aí. E existe muito mistério em relacionamento. Né? Demais, as pessoas sabem muito pouco. E vamos falar sobre Vamos isso. falar sobre isso. Antes de começar, irmão, quero agradecer aqui, né, a El Rey Store por disponibilizar as roupas pra mim estar mais bem vestido aqui pros convidados, né? Então, se você quiser roupas de qualidade, boné, moletom, camiseta, calça, bermuda, eles também têm a linha infantil, que é a El Reizinho Store. Só seguir eles aqui na descrição do vídeo, vai estar o arroba deles. Estão montando a loja física agora na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Então, se você quiser roupas de qualidade, só seguir a El Rey Store lá. E também o nosso principal patrocinador, Cadeiras Brasil Tropical, que estão há mais de 30 anos aí no mercado, mais de 20 com galpão próprio lá em Guarulhos, né? Fabricando cadeiras de praia, ombrelone, guarda-sol, espreguiçadeiras, carrinhos de praia, tudo pro divertimento, pro seu conforto, pro seu lazer nas suas férias. Mas os clientes deles não são só quiosques, eles também atendem hotel fazenda, hostels, condomínios e o cliente final você. Se você quiser ter uma cadeira de sol, um guarda-sol, um ombrelone personalizado com seu arroba, com a marca da sua empresa, com seu rosto, com qualquer coisa que seja, mas personalizado para você, só entrar em contato com a Cadeiras Brasil Tropical, que eles fabricam e te entregam o seu produto. Melhor qualidade e eles são número 1 no Mercado Livre no Brasil. Melhor fábrica de cadeiras de praia, ombrelone e guarda-sol de todo o Brasil. Siga aqui, ó, na descrição do vídeo vai estar o site e o arroba deles aí também. Que legal, hein? Irmão, vamos lá então. Vamos lá, vamos pra Quero- história é, já? vamos Logo fazer- de cara? eu quero que você se apresente. Fale um pouco aí Tá. do Jefferson. Quem é o Jefferson? Como você entrou nesse ramo imobiliário, palestrante. Quero que você conte um pouco aí da sua trajetória de vida. Cara, irmão. meu nome é Jefferson, como você apresentou aí. Sou empresário, tenho imobiliária, tenho uma startup também no mercado imobiliário, um marketplace que tem hoje 1.900 incorporadoras, que todo mundo tem acesso, os corretores. Tem uma plataforma de educação também que chama Unicorretor, onde traz conteúdo para corretor, para desenvolvimento pessoal. Eu criei todas as empresas, eu acredito que foi mais por causa de uma causa do que dinheiro. Eu entrei errado. Eu vou te falar que eu entrei no mercado imobiliário pelo dinheiro. Sim. Porque eu estava quebrado, estava num momento bem difícil da minha vida, situação muito ruim. E eu falei, cara, qual que é a profissão que eu vou me rentabilizar mais rápido possível, que eu vou ganhar dinheiro para poder entrar no mercado imobiliário? Aí eu falei, é o mercado imobiliário. Aí eu percebi, eu tinha um tio também que era corretor, ganhava muito dinheiro, era referência da nossa família. Aí eu fui pro mercado imobiliário. E aí eu fui aprendendo, eu falei, cara, se eu ficar trabalhando só pelo dinheiro aqui, eu não vou ganhar dinheiro e eu vou se tornar um cara arrogante e eu prefiro agora trabalhar pelo propósito. Aí a gente vai caminhando, né, Brunão? A gente vai descobrindo que tem que ter propósito. Tudo na vida tem que ter propósito. Sim, também Sem acho. propósito, cara, você não consegue construir Faz nada, nada. você só vai. E aí eu lembro que chegou um momento que eu comecei a ganhar dinheiro, cara. E aí eu vi que o dinheiro não era o problema mais. O problema era a questão de família, porque tudo você vai desequilibrando na vida. Sim. E aí eu lembro que teve um dia que teve um diretor, eu conto sempre essa história, que ele falou pra mim assim, eu conheci minha filha só quando eu tinha 15 anos de idade. Olha Porque eu fui conhecer ela no dia que ela deu problema. O dia que ela começou a ter várias coisas que ela começou a passar,
E aí eu fui conhecer minha filha. Aí eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Aí eu falei, cara, o que eu posso fazer pra criar de coisas, de processos, pra poder melhorar, ajudar na dor do corretor, para que tenha qualidade de vida. E aí eu fui criando as empresas. Eu criei um ecossistema do mercado imobiliário. Tudo nasceu da sua maturidade de entender que o propósito verdadeiro não é o dinheiro, né? Sim. O propósito verdadeiro que a gente tem é família, estar bem conosco mesmo, né? Nossa fé, tudo. Isso. E percepção de valor, cara. Porque eu comecei a ver isso. Eu falei, cara, eu preciso criar algo que vai ajudar as pessoas. Aí eu falei, eu vejo que o corretor ele tem um estigma muito ruim. A galera despreza o corretor, olha pro corretor e fala assim, o cara não tem dinheiro, o cara não sabe falar. E existe uma graduação. Mas mesmo assim você vê os caras panfletando na rua, Sim. aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu tenho que levar algo para poder desenvolver essa galera. Aí eu criei a plataforma de educação, tô criando esses eventos, essa comunidade, né, atraindo essa galera, criei meu podcast, que hoje é um dos Sim. maiores podcasts do mercado Isso. imobiliário. Então foi tudo através dessa dor que eu vi do mercado e eu percebi e comecei a agregar valor. E aí eu também concordo com o que você falou em relação a ajudar as pessoas. Eu acho que, eu penso dessa seguinte forma, compactuo com você nisso. Eu acho que a melhor forma de você trabalhar, fazer algo que você vai ser feliz com isso, é o seu negócio agregar valor para as pessoas. Sim, Ser um negócio que vai modificar a vida das pessoas. com certeza. Então, que nem você falou, quando você entrou no propósito do dinheiro, você até começou a ganhar tal, mas eu tenho certeza que a sua felicidade, o seu sucesso se tornou muito maior quando você entendeu que é sobre o propósito, é sobre ajudar as Você pessoas. sabe qual foi a chave que virou, Bruno? Eu lembro que a minha filha ligava chorando pra mim. Falava assim, pai, dia de domingo, eu trabalhava domingo a domingo. Porque corretor trabalha muito. Sim. E ela ligava, pai, vem pra casa, a gente tem que ir no aniversário do meu amiguinho, da minha amiguinha. E eu comecei a perder todos os aniversários dela de final de semana, que eu não tinha tempo pra ficar com a família. Cara, eu ficava só com trabalho, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero construir. Porque eu percebi, cara, que não adianta, cara. Se você não coloca foco e não coloca disciplina e equilibra a vida, você não consegue, cara, acertar. Você Sim. tem que ter equilíbrio pra tudo. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso equilibrar aqui, senão esse negócio vai dar errado. E a minha esposa não gosta, mas eu vou falar aqui, né? Eu quase terminei meu casamento, eu quase perdi meu casamento. Nessa fase. Nessa fase, por trabalhar muito, assim. E aí eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, eu falei, não, eu vou mudar. Eu preciso mudar. Eu sei que o erro não é você, o erro aqui é eu que sou errado da história. Eu quero construir aqui porque eu tinha uma filosofia de vida que tem que chorar muito pra rir depois. Sim. Mas Muita esse gente tem isso. essa filosofia de chorar muito pra rir depois é uma mentira, cara. É. Porque você trabalha na ilusão, você vai sempre chorando, 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 trabalhando muito, mas as coisas não acontecem da noite pro dia. Isso mesmo. A coisa é um processo, entendeu? Você tem que plantar a semente diariamente ali aos Sim. poucos. E às vezes o chorar hoje pra sorrir amanhã, esse tempo de chorar, a gente pode perder muita coisa que lá na frente seria o que ajudaria a gente a sorrir. Sim. E a gente não tem mais, então vai viver chorando a vida inteira. Sim. Então eu acredito que o equilíbrio é tudo mesmo, como você falou. Brunão, e aí, vamos falar de relacionamento? Isso, vamos falar. Quero que você fale, conta as duas histórias que você falou. Então, conta Cara, eu primeiro vou a falar primeira essas histórias porque é ruim até expor pessoas aqui, mas pode ser sem citar nome, né? interessante sem citar nome. Mas eu tive 2 noivados, cara, que faltando assim, prestes pra casar, faltando um mês pra casar, que deu errado. E eu acredito, assim, que foi de Deus mesmo, assim, ter dado errado, porque eu acho que acredito que foi um livramento pra ambas partes, pra nós Sim. dois. Porque quando você casa e quando você não casa com a pessoa certa, você vai ter um problema. Principalmente quando existem pressões que a vida ela proporciona, a circunstância proporciona, e você só vai ser checado. Eu falo que o amor só é testado e provado, ele só é checado quando ele é testado Isso. e provado. Eu também concordo com isso. O amor precisa ter esse cheque aí. O né? amor nas coisas boas não é amor. Não adianta. Você só Tem vai que ter ser certeza. testado e aprovado. Eu também concordo. Jesus testou e aprovou. Eu concordo Ele com isso. testou na obra da cruz e provou que nos ama através da obra do Calvário. É isso Ele mesmo. mostrou lá. E ele foi o amor maior, que não tem nenhum amor maior do que Jesus, que ele deu a própria vida, né, para a humanidade. E aí eu entendi que casamento também tem isso. Mas o que eu percebi? Nesses 2 noivados que eu tive, um primeiro noivado, eu descobri uma traição. E aí eu lembro que, conversando com a minha liderança, né, com um pastor muito amigo meu, que é referência pra mim, eu falei pra ele, pastor, o que você acha? Ele falou, não casa. Se você casar, você vai ter um problema. E aí, eu lembro que, como que eu descobri? Eu dei um iPhone e veio tudo do iCloud
do celular dela que ela tirou foto Sim. com um cara lá. Putz. E aí eu descobri, vi tudo isso lá. Puta, era um caso, então. Era um caso. E aí quando eu vi, cara, foi um choque, assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Um mês faltando pro casamento, entregou o convite, aquela coisa toda. E aí eu fiquei triste, cara. Muito triste, porque eu gostava muito da menina. E aí o que aconteceu, cara? Eu falei, de boa, passei, superei, porque a gente fica triste, né? Aquela coisa toda. E eu fui relacionar de novo. Mas eu vi que eu não tava sarado, curado. Quando você não tá sarado e curado, você vai tentar encontrar outro relacionamento pra tampar um relacionamento anterior, parece que a coisa Não vai. piora, não vai. Tem prazo de validade. Tem prazo. Você consegue, você já viu isso aí já, Bruno? Eu vivi isso. Você deve ser expert nisso, você entrevista muito cara. Você entrevista muito cara aqui e você conhece muita história. E aí, manão, o que eu percebi? Que eu não estava curado. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, o que mais me temia veio sobre mim, que é Jó. Você já ouviu falar dessa história? Já. Ele temeu muito e sobreveio a ele. Por quê? Porque o medo, Deus não está no medo. A Bíblia fala que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. E aí o que acontece, cara? Quanto mais você teme algo, você tem medo de algo, mais você tá chamando aquele negócio para você. Exatamente. E aí eu tava vivendo isso. Eu vou te contar essa história, você vai ficar impressionado. E aí eu fiquei passando por isso e eu via que não ia dar certo. E aí mesmo assim eu quis noivar. Noivamos, eu sou um cara que hoje eu não sou muito mais romântico, mas eu me considerava romântico. Fiz umas coisas lá legal. Né, pra você ter ideia, pedido, primeiro né? noivado eu pedi de balão. Olha só, aí ó. O segundo eu já fiz um negócio assim de um caminho bonito, Olha, aquela coisa toda. Né? Um gentleman, né, que fala, né? E aí, manão, terminou. Enfim, ambos partes aí estavam errados, porque também eu acho que o mais errado era eu. Acho que o problema de a gente querer colocar a culpa nos outros é muito ruim, né, cara? A gente tem que assumir a nossa. Tem que assumir. Independente de eu achar que é 50-50, mas a gente tem que assumir a nossa. Porque quando você assume a responsabilidade, eu acho que você se transforma, você muda, né, Isso, cara? porque você foca no o que você tem controle. Sim. Que é sobre você. E aí, mano, eu terminei esse noivado. Mas eu lembro que a minha esposa agora, eu acredito muito nessa questão de um casamento só. A gente foi fazer tudo de novo. Você imagina você passar por 2 noivados e você fazer tudo de novo, procurando buffet, aquela coisa toda. Nossa, uma trabalheira. Né? E aí, passando por aquele processo, eu pensando de novo. Aí minha esposa é muito mulher de Deus. Ela falou assim, não vai acontecer nada com você. Deus já me deu uma palavra, eu quero casar com você. Você é o homem da minha vida. Por que você está com medo? E veio toda aquela pressão de novo. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu acredito muito, cara, nas 3 vontades de Deus. Tem Romanos 12, depois você pode pesquisar, você vai encontrar isso. Existe a vontade boa, a vontade perfeita e a vontade agradável. Romanos 12 fala assim, não conformeis com esse século, mas experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem 3 níveis de vontade de Deus. Perfeito e agradável. Perfeito e agradável. Tem relacionamentos que podem ser perfeitos, cara. Tem. Perfeito de pessoas imperfeitas, porque ninguém é perfeito. Sim, não na totalidade, né? Mas perfeito de Deus colocar a pessoa certa na sua vida. Acredito nisso. De colocar a pessoa que realmente vai ter um casamento com êxito, que você vai cumprir sua jornada e ter um propósito, sabe assim, relevante diante de Deus. Acredito. E eu creio nesses 3 níveis. Existem coisas boas também que a gente experimenta. Sim. Coisas agradáveis, mas perfeito, você tem que deixar Deus no centro. Sim. Tem que falar assim, não, Deus coloca aqui, entra na jogada aqui, e você vai estar no meu casamento, escolhe pra mim a pessoa, porque a gente não sabe escolher, cara. Não, a gente vai pelas futilidades, né? Pra você ter ideia, a minha esposa hoje, Bruno, a gente se conheceu nos Estados Unidos. Eu era seminarista lá, fiz curso de teologia, eu morei nos Estados Unidos um tempo, depois fui morar na África, tem muita história pra contar sobre isso. Mas eu lembro que meu pastor, que é o pastor Márcio lá nos Estados Unidos, não sei quantos anos atrás, eu nem lembro aqui, nem vou falar para não errar, ele falou assim, por que você não casa com essa mulher aí, com a Adriana? Eu não poderia, se eu tivesse ouvido ele na época, porque às vezes as pessoas, mas você tem que ouvir pastor? Não, mas ele teve uma sensibilidade ali na hora, porque a gente parecia muita coisa junto, a gente tinha muita coisa que era em comum. E aí, se eu tivesse ouvido ele, se eu tivesse ouvido Deus, buscasse Deus ali para poder saber de fato, cara, eu não tinha quebrado a cabeça. Seria tudo mais fácil, né? Seria tudo mais fácil. Consegue entender, mano? Sim. É bem isso mesmo, eu acredito muito nisso. E pode falar. Não, pode falar, continua a história. E aí, Bruno, eu percebi isso, cara, que muitas vezes os nossos ouvintes estão ouvindo aí, às vezes você quebra a cabeça, você
vive uma vida desenfreada, atrás de um significado, atrás de algo para poder te preencher as lacunas do seu ser aí, é porque você não descobriu que existe uma pessoa que pode centralizar tudo e conectar tudo que você precisa, que é Deus. Cara, quando você coloca Deus na história, em tudo, cara, as coisas acontecem, Bruno. Eu acredito. Eu acredito porque muita coisa na minha vida mudou depois que eu virei um cara mais espiritualizado, sabe? Mais de confiar mais em Deus, de entender a história de Deus, de ser um amante da história de Jesus. Então, eu por vivência própria, sei o poder que isso tem. Sim. E eu lembrando aqui, Bruno, eu vou contar hoje aqui, até o Wallace que tá aqui, que tá operando aqui, ele vai ficar chocado. Vou contar tudo aqui hoje. Vai, hoje é só exclusividade. Vai abrir a caixa preta. Mas eu vou falar, cara, que eu lembro essas cenas que aconteceram, assim, essas histórias. Cara, eu fiquei muito mal, cara. De depressão mesmo, assim, de querer morrer, suicidar. Sim. Eu lembro que eu pegava, não sei, eu nem lembro desse aplicativo. Você lembra de um aplicativo que tinha, que a galera ficava tudo ao vivo, que você entrava dentro do aplicativo e tinha salas ao vivo que você entrava? Você já chegou a ver esse aplicativo? Não, eu ouvi falar, mas eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome. Eu nunca entrei, mas eu ouvi falar. E aí tinha um cara que entrou, aí um cara tava falando de Deus lá. E mesmo eu estando na igreja, apaixonado por Jesus, fiz teologia, aquela coisa toda, mas parecia que tinha caído assim um avião na minha cabeça, tinha desmoronado tudo assim, porque cara, relacionamento é uma coisa muito louca, cara. É poderoso demais na nossa vida. Que ninguém consegue segurar, sim, mano. E aí eu lembro, destrói ou te leva. E aí eu lembro, Brunão, que eu morava sozinho no apartamento aqui na Vila Mariana. Eu falava, cara, vou pular daqui, eu vou morrer, quer tirar minha vida. Cara, eu fiquei uma semana sem tomar banho. Você acredita? Sim, acredito. Uma semana sem tomar banho, emagrecendo. Aí um pastor, amigo meu da Itália, foi lá no meu apartamento, chegou, abriu todas as cortinas assim, ó. Eu amo esse cara, eu vou morar com ele um dia lá na Itália. Porque eu já fui 3 vezes lá pra casa dele na Itália. Eu falo, cara, eu quero morar aqui um dia. Ele abriu as cortinas tudo assim e chegou e falou assim, ó, pelo amor de Deus, cara, como é que você tá? Você tá fedendo, vai tomar banho, faz isso, faz aquilo. E aquilo ali, cara, ele abriu e falou, cara, vamos almoçar comigo hoje. A gente saiu pra almoçar, aí ele conversou comigo e falou, cara, a vida não é assim, cara, o que você tá pensando? Você vai ficar na caverna porque foi o segundo relacionamento. E aí aquilo ali, cara, fui mudando, fui restaurando ali. Eu acredito muito assim, porque a Bíblia fala, eu gosto de Bíblia, né? Sempre eu falar Bíblia aqui, eu vou falar muito Pode de Bíblia. falar, irmão. A Bíblia fala assim, que na dor você tem um amigo, você conhece um amigo. Quando você tá vivendo algo, e quando um amigo chega, ele consegue, né? Você consegue ver realmente quem te ama. E aquilo ali, cara, foi uma coisa, um divisor de água na minha vida, que me restaurou. E aí eu comecei, cara, a analisar, ele começou a ministrar, e eu comecei a falar, cara, não é isso. E aí, cara, até eu ser curado, Deus teve um processo, porque eu acho que pra você aprender a relacionar também, você tem que ser curado, cara. Não Sim. adianta ser relacionado todo machucado, cara. Dá errado. Vai dar errado, cara. Exatamente. Eu falo por experiência própria porque eu vi isso. Passei por uma história similar à sua, né? Todo mundo, o pessoal que me segue já acompanhou. Tive um relacionamento frustrado, do qual passei por uma traição, tudo, né? Me destruiu, me levou pra depressão, quase me joguei do 5º andar e tal. E logo em seguida eu encontrei outra pessoa que foi incrível, me encantou, maravilhosa em todos os sentidos. Hoje a gente não está mais junto. Mas por quê? Porque durante os anos que eu tive com ela, eu percebi que eu ainda não estava curado do passado, entende? Eu não tive tempo para me limpar das impurezas de um relacionamento fracassado que eu vivi, sabe? De não, utilizando as mesmas frases que você disse, não colocando a responsabilidade nela, por mais que ela tenha feito muita coisa ruim para mim, eu não me curei dos erros que eu também tinha cometido e não tinha parado para analisar e curar também. Eu acho que eu foquei muito tempo, como o mal que ela me causou foi muito maior, eu foquei muito mais no mal que eu recebi do que no mal que eu poderia ter dado também, que eu dei. Então eu não me curei 100%, sabe? E já entrei em outro relacionamento. Então eu acho que o maior erro que eu devo ter cometido foi isso. Não foi ter me relacionado com aquela pessoa, mas não foi ter dado um tempo sozinho pra eu me curar, pra eu me limpar, pra eu me restaurar e me tornar o ser humano que eu sou hoje. Sim. Inclusive, hoje eu tô 9, 8 meses, 10 meses solteiro. E não estou atrás de relacionamento nenhum. Por quê? Dessa vez eu quero me limpar de tudo. Ô Bruno, você sabe que o que é interessante, cara, que todo mundo que tem um propósito, Deus ele vai trabalhando antes para a pessoa enxergar isso. Uhum. No que sentido que eu falo? Porque aonde tá as nossas dores, a coisa mais latente tá ligada ao nosso propósito.
o que mais você sofre é o que Deus vai te colocar para você ser palco na vida das pessoas. As pessoas vão ler a vida sua, o que mais você sofreu, você pode ter certeza. Por que você tem um podcast, às vezes, para falar de relacionamento? Porque foi como eu Você tem sofri. propriedade, Sim. cara. Você tem autoridade para falar sobre isso. E aí eu percebo isso também. Deus coloca pessoas na minha vida, cara. Muita gente, assim, com casamento tudo degringolado, casamento todo estourado. E às vezes eu vejo, assim, Deus me usando para poder falar na vida dessas pessoas, né? E eu vejo você, assim, sabe, clarificado mesmo, assim, ó, o propósito claro, assim. Por que você tá nisso, Bruno? Não tem como, cara. Deus chamou para isso. Né? Eu vejo as pessoas que vêm aqui, É. quando a gente tá sempre junto. Por quê? Porque, cara, realmente, cara, você foi chamado para isso. E aí, o que é interessante nisso? Eu vejo assim, né? Você falou questão de meses que você tá sem relacionar. Cara, você pode ter certeza, cara. Às vezes as pessoas pensam assim, ó, o tempo vai curar. O tempo não cura ninguém. Se ninguém se movimentar, não Se cura. ninguém movimenta, e se a pessoa não quiser ser curada, ela não vai ser curada. Continuar. O que o tempo faz? O tempo ele vai te fazer você sofrer menos. Você vai esquecer as coisas. Você vai esquecer, mas quando você entrar no relacionamento, aquilo ali vai voltar tudo de uma vez. O que você tem que fazer para você ser curado? Você tem que ir na fonte. Você tem que chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu vou te falar uma coisa aqui de uma experiência que eu tive. Eu sei de algumas coisas que eu tenho sempre recorrência, que eu preciso me policiar. Coisas que a gente sempre tem como recorrência na vida, a gente tem que entender que faz parte de uma natureza nossa já ruim, que a gente tem que livrar dela. Sabe aqueles pontos cegos que você tem, que você não enxerga? Isso, é difícil enxergar. Não, você não consegue? E aí essas coisas recorrentes, você tem que quebrar isso, anular o mais rápido sua vida. Eu tenho um problema às vezes com ingratidão. Eu não tenho problema de reconhecer, porque a Bíblia fala que quanto mais você confessa, você é curado e você é transformado. A Bíblia fala que quando você pede perdão para Deus, você é perdoado. Tiago fala isso, né? Confessais o pecado diante de Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa por irmão, você é curado. Olha que louco, Bruno. Por quê? Você sabe por que você confessar para alguém você é curado? Não. Por quê? Por causa da sua exposição e da sua preservação. Isso mesmo. Que você, quando você quebra a sua preservação e quebra a sua reputação, quando você não tem nada para esconder, cara, Deus te cura. Isso mesmo. Quebra o egoísmo. Você quebra o egoísmo. O orgulho. Por que eu sempre falo que eu tenho problema de ingratidão? Porque eu quero ser quebrado nisso. Porque às vezes eu vejo que eu tenho sintomas de ingratidão. Minha vida é muito boa, cara. A minha vida é perfeita, cara. Tenho uma filha linda, tenho uma esposa linda, moro num apartamento bom, viajei para muitos países. E às vezes eu reclamo. Entendi. Você se sente ingrato às vezes. É. E aí, por que eu tô falando isso aqui? Porque quando é recorrente, quando começa a sentir coisas que você... Porque a gente corre atrás de muita coisa. E aí quando a gente começa a entender isso, esse jogo, fala, cara, essas coisas recorrentes na nossa vida que sempre vem, como que eu dou um basta nisso? É confessando, é falando, fala, cara, eu não posso ser assim, cara. Aí você é curado. Por que a gente às vezes não é curado? Porque a gente não sai de si, a gente não tem coragem de sair da nossa máscara que a gente cria. Porque a gente cria muitas máscaras, cara. É isso mesmo. Entendeu? Eu concordo. E eu penso exatamente como você falou, porque assim, muitas vezes eu escuto nas redes sociais algumas pessoas me criticando pelo fato de eu sempre expor os meus erros para as pessoas. Nossa, mas você não tem vergonha de falar que você já foi um cara infiel? Você não tem vergonha de falar que você já foi um cara tanto, um cara X, um cara... Fala, não, pelo contrário. Porque hoje isso pra mim não é mais vergonha, porque eu não sou mais. Muitas coisas eu lutei pra mudar, pra melhorar, sabe? E eu gosto de expor porque eu sei, eu sou uma prova viva disso, de que a gente pode errar, mas a gente pode transformar a nossa vida e acertar muito mais do que errar. E muitas pessoas hoje podem passar pelo mesmo erro que eu passei e se sentindo um merda, um lixo, achando que estão condenados a vida inteira a sofrer por aquele erro. E não. Eu quero ajudar essas pessoas a mostrar pra elas que elas não são o erro delas. Uau. Elas são o que elas vão fazer depois disso. E o processo da cura, você vê que é invertido, né? É quanto mais você fala, mais você proclama, mais você é curado. E os nossos ouvintes aí, cara, você que tá passando por uma situação de relacionamento ruim, tudo quando é namoro, quando é noivado, quando você tá começando a conhecer a pessoa, cara, tem como dar basta.
O problema é você entrar no casamento onde as coisas você já consegue ver os sintomas tudo falido, assim, tudo ruim. Já entra falido. Já né? entra falido, cara. Não faça isso. Quando você tá namorando, quando você tá relacionando, se você vê que não vai dar certo, não entra. Porque o casamento é um só. Você vem entrar no casamento, a tendência é piorar. E cada vez mais que você vai casando, você vai se juntando com uma pessoa, o seu emocional é mais destruído. Preserva a sua mente, preserva o seu emocional, preserva a sua vida. Não é, Bruno? É exatamente isso. As pessoas hoje, elas entram nos relacionamentos sem parar pra pensar nessas percepções futuras. Poxa, a pessoa ali é bonita, me faz feliz, me faz bem, é tudo gostoso, tudo bem, mas e aí? E os detalhes pequenos que te desagradam? Porque na hora que passar a paixão, for só vocês dois lá na frente, isso vai ficar mais latente, né? Porque no começo todo mundo mostra a sua melhor versão, mas Sim. depois que a gente vê quem é quem de verdade. Então existem pessoas que entram num relacionamento e se apaixonam e às vezes vê uma falha no outro, uma coisa que te incomoda muito e... Ah não, mas isso daí é pequeno. É pequeno hoje. Quando você casar vai ser gigante. Entende? Isso que você falou também, eu acho que as coisas pequenas que derrubam as pessoas. É. Porque as coisas corriqueiras, não são as grandes coisas que vão derrubar. Porque é aquilo, é o cotidiano, é o dia a dia, é as pequenas coisas que a pessoa não vai gostando, mas vai chegando, vai enchendo um saco. Minha avó falava muito isso. Você tá enchendo a paciência, tá enchendo o saco. Tá enchendo o saco. Vai derramar o saco. Isso, tem uma hora que vai transbordar, Vai já transbordar, já era. E aí ela vinha, né? Porque tem muito isso. Às vezes a gente despreza os pequenos começos, mas é os pequenos que vai degringolar o negócio. É. Uma coisa, Brunão, que eu percebo também, assim, muito na questão de relacionamento, cara. Eu acredito muito como começa o relacionamento, cara. Eu acho que a primeira menção, assim, a Bíblia fala muito sobre isso. Define todas as outras coisas. Como que vai começar. Eu sei que começar errado, você pode terminar bem. Não tem problema. Sim, dá pra se regenerar. Mas a grande maioria, quando começa bem, cara, vai terminar bem também. É isso mesmo. Mas se você termina mal, dá pra recuperar. Eu acho que recupera. Mas você vai ter que ter um esforço maior. Uhum. Vai ter que ter um trabalho maior pra ajustar as coisas. Sim. Né? Alguém vai ter que ceder. Eu sempre falo assim, às vezes quem é mais evoluído, quem tem mais luz, quem consegue enxergar mais, vai ter que ceder. Uhum. Sempre assim. Não vai ter que ter razão. Porque tem um aspecto de razão que é muito forte. Você sabe o que é a razão? É a justiça própria da pessoa. Sim. Quem quer ter razão num relacionamento vai perder o favor. Sim. Não vai ter como ter razão. Porque você imagina, cara, quem é casado sabe que a gente tá falando que você já foi casado, Brunão. Você sabe, você já viveu muito isso. Casamento, cara, é um desafio. É muito grande, não é fácil, não. Sim. Casamento é duas pessoas, às vezes, com cultura diferente, né, com uma percepção diferente de valores. E aí, quando você casa, você vai entrar no casamento, você percebe que fala, cara, essa pessoa aqui é diferente. Essa pessoa aqui não é igual eu, não. Não é a mesma formação que eu tive, não. E aí, quando você tem filho, você vê pior ainda, porque Sim. a formação que você teve, você quer dar para o seu filho, e aí a pessoa teve outra, quer dar outra. E aí se conflito. não tem acordo, cara, vai ter conflito. E aí conflito ferrado. E se ferra. E aí qual que é essa questão? É a razão. Porque um quer ter razão, o outro quer ter razão. E aí quando os dois querem ter razão, cara, aí não dá certo. Relacionamento, eu ouvi uma vez uma frase, o cara falou que relacionamento é não ter razão. Porque é impossível... Ele falou assim, um relacionamento não é ter razão, é ter concordância. Porque razão é só de uma única pessoa. Quando os dois estão certos, não há uma razão. Há um acordo, concordância. Então, relacionamento é isso, é você ter acordos com a pessoa, você concordar. Eu tenho essa visão, você tem essa. Então, qual é o meio termo disso? É isso. Ó, eu tenho essa razão, você tem essa. Essa eu não abro mão. Ah, pra mim não é tão importante. Então, beleza, vamos seguir pra sua linha. Mas na próxima, vamos seguir pela minha. Beleza, tudo certo. Então, é o equilíbrio de você entender que são duas pessoas que vão precisar ceder pra que aquilo aconteça. Você sabe, eu vou chocar aqui a galera aqui. Eu acredito que o casamento mais exitoso que tem, e o relacionamento mais exitoso, é quando o cara, ele começa a entender que ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí, e quando a mulher entende também o papel dela, porque existe atribuição clara na Bíblia, dos dois aspectos, do marido e da mulher. Cara, se o cara coloca a Bíblia na jogada, e o cara tenta, porque a Bíblia é o manual mais exitoso que tem.
Hoje a galera ganha dinheiro com a Bíblia, você sabe disso. Ganha dinheiro, né? Ganha. Tem muita gente que ganha. Tem muita gente que manipula. Aham. Tem muito coach aí que usa princípios bíblicos. Os caras ganham dinheiro. Ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro com isso. Mas se você pegar o que a Bíblia fala, cara, se você pegar o que a Bíblia define sobre casamento e define as atribuições, o papel do homem e da mulher, cara, você vai ser exitoso. Não tem como, Bruno. Olha pra você ver que louco. A alçada do homem, o ofício que a Bíblia fala do homem para poder amar a esposa, para poder cuidar da esposa, é como Cristo amou a igreja. Sim. A própria Bíblia se refere a isso. Como que Cristo amou a igreja? Dando a vida pela igreja. Sim. Morreu como a obra do Calvário lá, consumou. E aí, o que é isso, cara? É o homem dar a vida pra mulher. Mas homem nenhum tá disposto a dar a vida pra mulher. Não dá. Não dá. Ao Hoje em dia ponto, não assim, de sacrificar. Não. Porque, o que é isso? Nós estamos falando de razão aqui, não tá? Sim. Fala assim, ó, eu não vou ter razão, eu decido não ter razão, eu decido ser errado, eu decido tudo que a mulher fala, não, você tá certa. É. Né? Eu sei, cara, que eu quero chegar nesse nível, eu não sou assim. Eu tenho razão ainda. Ainda tem um pouco de razão. Tem muita razão. Pouco não, muito, mano. Mas eu decido, cara, falar assim, mas na teoria do negócio, eu entendo. Eu não vivo na prática ainda, porque eu não tenho problema de falar. É a questão da reputação. Mas o primeiro passo é você saber. É que saber. aquele é o melhor caminho. Até eu chegar lá e praticar é outra história. Sim. Mas eu tenho o primeiro ponto, é a clareza. A clareza eu Isso. tenho. E aí, qual que é o papel da mulher na Bíblia? O ofício dela? É ser auxiliadora, cooperadora, na etimologia da palavra. Sim. É cooperar. Aí todo mundo fala, ser submissa ao homem. Não, submissão é estar na mesma missão do que o homem. Uhum. Significa isso, os dois andar juntos, Sim. na mesma missão. Na mesma missão, mas cada um com seu Cada papel. Cada um com seu papel. E aí, se os dois ajustam e faz isso, cara, porque o papel da Bíblia é se tornar um, casamento é se tornar um. Sim. E a gente se torna um com o Senhor. Em 2 Coríntios fala assim, aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. O papel da Bíblia é os dois se tornar um e se tornar um com o Senhor. Se a gente se tornar um, todo mundo, cara, fica fácil o negócio. Eu já tive essas contemplações, assim, de tornar um com a minha esposa, de muita coisa. E é muito bom quando você passa por dificuldades financeiras, você passa por tribulação, você passa por momentos difíceis na vida, aí você une mais. Eu concordo com isso. Pra você ter a prova do amor, dos relacionamentos, você precisa passar por fase ruim. Porque enquanto tá tudo bem, enquanto tá tudo certo, é muito fácil eu gostar de você, eu amar você. Mas e na sua situação, quando você quebrar, Sim. não tiver R$1, eu vou continuar do seu lado? Quando você estiver numa mesa de hospital, eu vou estar do seu lado? Quando você estiver na sua pior fase, mal psicologicamente, estando só fazendo merda, porque você não tá bem psicologicamente, eu vou estar do seu lado? Então, Forte. pra mim, o amor é isso. Né? Eu até brinco e falo que quando alguém chega pra você, irmão, e fala, eu te amo, Sim. essa pessoa tá querendo dizer, se tiver que passar a noite no hospital com você, eu vou passar. Que é muito forte, né, Bruno, falar isso, Se eu tiver que limpar sua sujeira, eu vou limpar. Se você tiver quebrado financeiramente, a gente tiver que morar embaixo de uma ponte, eu vou estar do seu lado. Se você fizer uma merda, burrice, qualquer coisa que você fizer, eu vou estar do seu lado. Pra mim, quando a pessoa fala eu te amo, ela tá dizendo isso. O amor vai além do que uma decisão, né, cara? Isso. Em tudo, né? Amor tá muito ligado não tá ligado a benfeitorias. O amor tá ligado ao compromisso. E o compromisso é, eu tenho um acordo com você, estamos juntos até o final e nós vamos estar juntos até o final. Independente do que aconteça. Nós só vamos largar as mãos quando um dos dois desistir. Forte. Porque pra mim, o erro não é desistência. Porque tem gente que erra, que pode se arrepender, que nem você falou, e voltar melhor e restaurar as coisas. Agora, quando você desiste, não tem o que fazer. Então, pra mim, o amor não existe desistência. O amor existe sempre o vou lutar, vou regenerar, vou salvar. Quando tem desistência, é que não tem amor. Que forte, hein, Bruno? É o que eu acho. É a minha visão. Mas é isso mesmo, sou o Dipo. E aí, Bruno, sobre esse aspecto assim, das atribuições e do ofício, quando os dois unem, cara, aí fica bom o negócio. E a gente vê muito casamento, cara, de o cara que realmente vive uma vida, sabe, de renúncia, que quebra a razão, que não quer saber de estar no controle. Os homens que eu mais conheço, que são homens de verdade mesmo, assim,
são homens submissos a Deus e que renuncia mesmo. Fala assim, cara, eu não quero ter razão. Eu tenho um pastor que é amigo meu, que eu gosto muito dele. Ele fala muito assim, né, que a esposa dele, tudo que ela faz, assim, quando ela vem brigar com ele, não, eu tô errado. Acabou, acabou. Cara, o casamento dele é perfeito, cara. Por quê? Porque ele decidiu não querer. Não é porque é um cara passivo, um cara que não tem medo de confronto. Não, é um cara que ele sabe que precisa mudar. E às vezes, cara, é interessante isso. A grande maioria das vezes, sabe qual que é o grande errado da história? Quem? Não é a mulher, cara. É homem. É o homem. Porque Concordo. o homem que ele é o cabeça, o homem que tem que prover, o homem que tem que cuidar, o homem que tem que ser o ativador do propósito da mulher, o homem que tem que ser o inspirador. O homem é o cabeça, cara. Deus constituiu o homem. Quando Adão e Eva pecou, quem que errou na história? Você sabe da história? Quem que errou na história? Primeiro, Todo mundo fala que foi a Eva, né? foi a Eva. Você tá certinho. Aham. A Eva que errou na história. Mas quem que Deus tratou? Adão. Com Adão. Deus tratou porque o homem que foi omisso. Uhum. Ele não cultivou o jardim. Ele não guardou o jardim. Ele não guardou a mulher dele. E deixou a mulher dele ser tentada pela serpente lá, pela cobra. Deixou a exposta. Deixou ela exposta. E Deus tratou com o homem. Sempre na história, cara, você vai perceber. A primeira menção foi a primeira criação. Deus colocou no jardim das delícias o homem e a mulher. Mas o homem não cultivou. O jardineiro fugiu. O homem tinha que cultivar o jardim de Sim. Deus. Então o problema, você vai ver, que você viu como é que a primeira menção começou errado, por isso que a gente herdou esse negócio. Vai vir sempre. Vai vir sempre. Tudo na primeira menção, cara, define muita coisa. Então a gente precisa entender isso, cara, que o problema sempre vai ser conosco. É a gente que é homem, né? A gente tem que ser homem de verdade mesmo. E você falou um ponto bom que você falou do começo das coisas, que eu achei interessante, que as pessoas hoje, elas entram nos relacionamentos sem analisar as coisas para entender os cenários onde está se enfiando. Eu falo por experiência própria. Por quê? Eu, quando eu tive um relacionamento o mais falido que eu tive, eu conheci uma pessoa que ela não tinha uma família muito bem estruturada. Mal falar. Isso é sintoma. Isso. Conflitos direto com a mãe, com a irmã. Absurdos. Amigos dela mesmo. Eu fiquei, eu acho que 5 anos com ela. Eu acho que eu conheci 3. Que isso. Só. Mal via. Pisaram na minha casa poucos. Uma só. Mais nenhuma. E quando a gente ia pra alguns lugares, sempre ouvia uma história. Ah, tem um negócio aqui, aquele pessoal não gosta de mim. Ah, aquele ali não sei o que já teve briga comigo. Ah, não sei o que, não sei o que. E eu, Bruno, na época, não tinha Apaixonado. Apaixonado. E não tinha esse grau de consciência, de análise de comportamento, análise do ser humano. Eu não percebi isso. E aí, quando a gente teve o nosso relacionamento, que aconteceu as merdas que aconteceu, o grande pilar das merdas que aconteceu, que fez eu entrar em depressão, foi a falta de sensibilidade dela por gratidão com todas as pessoas que estavam envolvidas, que era eu, minha família, um monte de gente. Ela simplesmente virou as costas e abandonou todo mundo, fez uma merda do caralho. Que isso. E mostrou pra mim o quê? Que no começo havia sinais de como essa pessoa era. Ela não é uma pessoa que cultiva relacionamento. Ela é uma pessoa que você é bom pra ela, tá tudo certo. Se aparecer alguém melhor, vai te abandonar e vai ficar com o melhor. Então eu não tive essa percepção que hoje eu tenho. Hoje eu sou um cara, eu até brinco e falo que, puta, meu próximo relacionamento vai ser o último da minha vida. Mas por que vai ser o último? Porque, cara, hoje, pra entrar na minha vida, vai ter que ser muito alinhado com todos os valores que eu tenho. E eu vou perceber cada detalhe de alguma coisa que lá na frente pode me dar problema. Por quê? Eu tive experiências de relacionamentos do qual eu percebi sinais, mas não confiei neles. E no final, acabou exatamente pelos sinais que eu percebi. Ô Bruno, você sabe que ser cartesiano nesse momento é bom? Cartesiano? É analítico. Ah, analítico. Mano. Ser um cara não levado pra emoção. Ter uma análise assim de uma decisão. Será que parar pra checar assim e falar, será que eu tô disposto? Em primeiro lugar, eu acho que tem que orar, buscar de Deus. Mas será que eu tô disposto a viver a minha vida com essa pessoa? Parar pra perguntar, cara. Ter essa análise assim, essa autoanálise. Eu penso isso hoje. Será que eu tô afim de ficar com essa pessoa? Será que a gente vivendo junto, como ela vive hoje, porque a gente não pode idealizar uma coisa que não existe ainda. A gente tem que idealizar baseado no hoje. Como ela vive a vida hoje? Eu gostaria de viver?
O que ela pode trazer pra mim no meu relacionamento? Será que vai ser bom? E eu vejo que as pessoas não fazem isso. É simplesmente, tocou meu coração, a conversa foi legal, me fez sorrir. Eu vou Já falar, era. eu vou falar de 3 princípios que eu acredito muito, cara, que eu acho que tem que reger e tem que tomar decisão nesses 3 princípios, assim. Eu sei que não existe uma fórmula de bolo e nenhuma receita pronta, mas o poder de escolha, cara, ele é muito forte, mano. Sim. Eu acho que tem esses 3 princípios. O que eu acredito, assim? Primeira coisa, cara, essa pessoa, eu creio, né? Ela tem um temor em Deus, assim, ela tem uma coisa espiritual, porque se ela tiver temor, ela vai casar e ela vai querer preservar aquilo Sim. ali. Segunda coisa, ter propósito. Os propósitos tem que bater os dois, Bruno. Se não bater, cara, não Ferrou. adianta, Não cara. dá pra cada um ir pra um lado. E tem que ter atração sexual. Sim. Essas 3 coisas, porque se você também casar sem atração sexual, Ferrou. vou casar porque ela é rica, vou casar porque ela não tem isso, tem aquilo. Não, cara. Ferrou. Vai se ferrar, porque você vai trair, você vai fazer muita Isso mesmo. coisa e você não tem paixão pela sua esposa. Se você não olha assim e fala, cara, não tem atração física, cara, não adianta, cara. Ferrou. Eu acredito nessas 3 coisas. Essas 3 coisas, cara, se você parar pra olhar assim, porque ela vai construir muita coisa na sua decisão. Mas você vai perceber que a sua chance de errar, ela Diminui muito. diminui muito. E eu percebo que dessas 3 coisas que você falou, hoje em dia, as pessoas só focam em uma só. Na atração sexual. Sim. As outras 2, elas nem ligam. Não liga, né? Se você olhar, a pessoa é bonita. Legal, bonita, se veste bem, sorriso lindo, me fez sorrir, legal, fui pra cama, foi maravilhoso. Pronto, já era. Já ganhou um ingresso pra entrar na minha vida e ser um relacionamento. Eu não paro pra analisar propósito, entendeu? Parte religiosa, o que a pessoa idealiza como um relacionamento bom, o que é ser uma pessoa boa, quem ela tem como base disso tudo, como princípios, o que ela busca pra vida dela no futuro, entendeu? E o propósito tá ligado, às vezes, também no ofício daquilo que você vai, na sua própria vocação. Sim. Por exemplo, quando eu conheci minha esposa, na verdade, a gente conheceu antes, né? Mas eu sabia que eu ia ser um cara que eu ia rodar o mundo. Você já Hoje tinha isso pra eu já você? tinha isso. Eu falei, cara, eu vou ser missionário em vários lugares. Você quer Sim. ir comigo? E eu tenho isso até hoje. Eu não terminei. Eu trabalho, tenho empresa aqui no Brasil, mas eu sei que meu futuro vai ser morar fora. E ela ela sabe disso E desde o ela início. já comprou a ideia desde o início. Alinhou, teve um alinhamento ali. Você concorda que se desde o começo ela falasse assim, ó, não, eu sou uma pessoa que eu não vou sair do Brasil, Sim, vocês iam estar juntos, nunca. entende? Por- Os valores têm que bater. Bater, cara. Meu maior sonho é ser pai. Meu maior sonho é ser pai e construir família. Cara, eu não vou perder tempo com uma mulher que não quer ser mãe. Só que eu percebo que as pessoas acham que elas vão converter o outro depois, sabe? Ela tá falando isso hoje, mas depois que a gente ficar junto, já era, ela E vai e querer. piora, mano. E aí ferrou. E piora, Eu cara. falo por experiência própria. Eu fiquei Sim. com uma menina que quando eu conheci ela, a cabeça dela, não pensa em ter filho, não sei. E aí depois, no meio do relacionamento, ela começou a gostar da ideia de ter. Só que, cara, gostar da ideia e querer ter como proposta é diferente. Entende? Então ali eu percebi que, cara, meu último relacionamento me trouxe muito isso. Ô, Bruno, Mais uma vez eu não analisei direito as e tem coisas. uma pegada também, cara, que eu falei aqui da vontade de Deus, que 3 níveis, boa, perfeita e agradável. Uhum. Mas eu quero te falar, cara, não existe pessoa perfeita pra fulano e ciclano, assim, tem que ser a pessoa certa. Isso. Eu creio muito, cara, nessa questão, sim, não tem a pessoa certa, cara. Porque se tivesse a pessoa certa, se existisse predestinação pra relacionamento, se existisse isso, cara, aí se a pessoa casou errado, a predestinar vida. acabou todo Acabou a mundo, vida. né? O que eu acredito, cara, é a questão da pessoa querer fazer um negócio acontecer. Eu também acho. No poder da decisão dela mesmo. Porque o amor, cara, se você for estudar, eu gosto muito de estudar sobre o grego, né? O original da palavra, o grego e o aramaico. Eu tenho uma Bíblia que eu clico na palavra, eu consigo ver o original dela. Se você estudar a palavra amor, existe 4 tipos de palavra amor no grego. Existe o amor strong, o amor eros, o amor phileus e o amor ágape. Isso. Eu conheço Esses- os 3. os- Ágape, é, Filéus, que é filia, e o Eros. o strong é um amor familiar, o eros é o amor da palavra erótico, o amor de paixão, atração, desejo. de atração e desejo. Amor phileus é amor de filiação, e o amor ágape é o amor incondicional, que é o amor de Sim. Deus.
que é um amor que não tem condição. Mas existe a questão do amor, cara, que você entra nesses níveis de amor. E você vai fluindo de acordo com a circunstância. Porque tem gente que consegue amar de maneira incondicional. Sim. Que não tem condição. Tem gente que dá a vida pro outro, cara. Sim. Jesus fez isso. Mas eu conheço pessoas que dão a vida. Sim. Tem pai que dá a vida pro filho. Dá. Que morre por causa do filho. Eu falo por experiência própria. Eu, não só pela minha mãe, mas pelas pessoas que eu amo de verdade, eu daria minha vida. Sim. Eu daria minha vida fácil. E aí, Manão, o que eu percebo também, assim, esses níveis de amor, ele vai sendo conquistado. É de acordo com o que você está disposto a dar. Você quer ver uma pessoa que ama? Você quer entender como que essa pessoa ama? O que ela está disponível, o que ela está disposta a dar. Isso mesmo. Você quer conhecer uma pessoa que ama, é o que ela está disposta a dar. À medida que ela está disposta a dar, você vai conhecer como ela ama. E aí, você vai vendo que é gradativo. Cada vez mais que você decide amar, você vai evoluindo. Uhum. Tem uma mulher que eu piro pra história dessa mulher, cara. Você vai chocar pra essa história aqui agora. Ela chama Rádio Bake. Deus chamou ela pra ir pro... Ela foi num movimento lá do Canadá, no Randy Clark, e ela chegou lá, ela ficou, não sei quantos dias não, horas deitada ali, porque ela teve tipo um arrebatamento, assim, espiritual, do chamado espiritual muito forte. E Deus falou pra ela assim, ó, você vai pro país mais pobre do mundo, poder evangelizar e pregar lá. E essa mulher pegou e foi pra África, lá em Moçambique, Maputo, eu morei lá, na capital, numa província ali de Moçambique, né? E ela cuidou das crianças, abriu orfanato, era o país que era acho que era o terceiro país mais pobre do mundo na época, tava tendo guerra civil. Abriu orfanato, creche, aí ela não tinha dinheiro para comprar as comidas multiplicavam para as crianças lá, porque os pais estavam tudo sendo mutilados, mortos na guerra. Cara, uma história fantástica da mulher. Aí, mano, ela tinha a filha dela que ela pegou, lá acho que era da Inglaterra, não sei de onde que ela é, levou para esse lugar. As crianças que ela adotou no orfanato, que ela tava cuidando, o cara abusou da filha dela, matou a filha dela, presta atenção, abusou sexualmente, matou a filha dela, da mulher. Sabe o que Deus falou pra essa mulher? Eu só vou te mostrar agora o meu amor por você. E o amor que eu tenho pela humanidade. Você vai lá agora na cadeia, porque você adotou essa criança. Você vai tirar ela da cadeia. E você vai perdoar ela. E aí, Brunão? É foda. Esse é o amor ágape. É o amor ágape. Pra mim é o amor do perdão. É o amor do perdão. O que aconteceu, Manão? Ela foi na cadeia, chegou lá e falou assim, ó, você matou sua irmã, chorando. Eu te perdoo, eu vou te tirar da cadeia, mas agora eu vou ter que te olhar com um olhar mais carinhoso, eu tenho que cuidar mais de você. O cara é pastor hoje do ministério dela. É. O perdão tem o poder de curar as pessoas. Aí você fala, cara, tem gente que perdoa nesse nível? Nunca. É difícil. Tem gente que trai e tem gente que consegue perdoar. Aham. E eu já vi casamentos sendo restaurados por traição. Sim, vários. E se transformar o casamento em uma rosa, assim, algo bom. Eu vou falar um negócio pra você que um psicólogo fudido, não vou falar o nome pra não expor, mas em conversa de bastidor, a gente conversando sobre isso, ele virou pra mim e falou, sabe o quê? Que ele trata casais. Ele virou pra mim e falou assim, Bruno, posso falar um negócio pra você? 90% das pessoas que passaram comigo, que eu conheço como casais felizes, que já são velhos, tudo, houve uma traição que foi perdoada. Uau. É que ninguém fala. Eles Agora- preferem... só se restaura quando eles se fecham. Mas todos eles passaram por um momento que precisaram pra aplicar o perdão. E agora eu quero te falar algo. Lembra que eu falei que o amor ele tem que ser testado e provado? Sim. É nisso que eu falo. Eu também acho. Por quê, cara? Não tem como, cara, o negócio ficar gostoso. Pro negócio ficar gostoso, pro relacionamento ficar gostoso e tudo ficar bom, tem que piorar primeiro. Eu também acho. E Tudo aí, na vida é assim. Não é traição, tô falando. Porque a Sim. traição é uma coisa que pode acontecer pro cara sem caráter. Porque eu não concordo com traição. Mano. Sim. Eu vou te falar de verdade. Sim. Eu acho que as coisas podem ficar boas, mas num nível assim, que Deus ele é cirúrgico, mano. Sim. Ele vai de acordo com cada um, porque às vezes, Bruno, os nossos pontos cegos e a nossa forma de não enxergar, a gente tem muita coisa que a gente não consegue enxergar, cara. Ele tem que ser cirúrgico, ele tem que colocar aquilo que às vezes a gente precisa, na medida nossa, pra coisa melhorar, porque só vai ficar bom quando for testado e provado, cara. Também acho. Tem que ter esse teste. O que é o teste? O teste é no momento que você falou lá, eu vou estar com você na saúde, A doença. na doença, na riqueza Na e na pobreza.
Aí é nesse teste que você vai ver que Isso mesmo. vai provar o seu amor. Eu concordo exatamente com isso. Porque eu falo isso nas redes sociais sobre perdão e eu utilizo isso que pra mim o perdão, ele é o ápice do amor, né? Tem até um cara que falou um vídeo uma vez que ele, você é um cara inteligente deve entender de tabela periódica, Sim. que existem os elementos que tem o prefixo per são o ápice daquele elemento. Então tem o clorato e o perclorato, Sim. que é no seu nível o máximo, ápice, o é maior. o ápice daquilo. E aí ele fala que na vida também é assim. Você pode correr ou você pode percorrer. Você pode seguir ou você pode perseguir. Então, quando o prefixo per carrega dentro dele o ápice daquilo que você está falando. E no amor também. Por quê? O que o amor é? O amor é doar. Eu dou. O amor é o contrário do egoísmo. Eu não quero pra mim, eu dou pra você. Então, se eu quero atingir o grau máximo do amor, perdoa. Entende? Então, pra mim, o perdão é o ápice do amor. Quando você atinge esse nível de perdoar quem você ama, é a prova maior que você pode dar pra não só pra aquela pessoa, mas pra você e pra humanidade, do que é o verdadeiro amor. Qual que é o contrário de amor? Eu tô tentando lembrar aqui. Na minha cabeça, eu acho que é o egoísmo. É o ego. Eu acho. Tô tentando lembrar aqui. Depois a galera pode até dar um Google aí, mas eu acho que tá ligado ao desprezo. Aversão. A aversão. Porque, Aversão. na verdade, não é o desprezo. Tô tentando lembrar. É tipo uma indiferença. Tô tentando A lembrar a palavra aversão aqui. diz isso. Tipo, você não É, significa nada. Eu tô tentando. Porque quando você não ama, você despreza. Você Não tem significado nenhum pra não você. tem significado nenhum. E eu acho assim que quando você decide parar de amar uma pessoa, porque é um poder de decisão, porque quando é checado, ele é testado, ele é provado, e você decide não andar mais 1 milha ou andar mais 2 milhas, você está desprezando. Você fala assim, cara, eu não quero mais. E aí, qual que é a grande questão, cara? Você não vai entrar no ápice. É o que você falou. Você não vai conseguir ter a plenitude daquilo ali. E a gente só consegue experimentar coisas boas, Bruno, e ter relevância mesmo, é quando você vai na plenitude do negócio, cara. Por isso que é importante, cara, sempre ir até o final das coisas. Eu também acho. Porque, eu vou dar um exemplo besta, fisiológico. Qual é o melhor prato de comida, melhor comida que você vai saborear? É sempre aquela que você, depois de você tá morrendo de fome. Então, até o ápice das coisas, você pode comer hoje um prato de arroz e feijão, todos os dias. Ele vai ser bom pra você. Passa um dia inteiro ou 2 sem se alimentar e pega o mesmo prato de arroz e feijão. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Então, pra mim, até a nossa parte fisiológica nos mostra diariamente que o bom sempre vem depois do pior. Então, você passou fome pra você provar o que é de melhor que existiu, que já existia pra você. Então, o relacionamento também pra mim é isso, o amor é isso. Às vezes eu tenho uma convivência com você que sempre foi boa. Mas um dia vai haver um conflito, um dia vai haver alguma coisa que vai balançar isso daqui. Se é amor de verdade, se é uma conexão verdadeira, o pós vai fazer se tornar muito melhor. Sim. E uma coisa que eu queria falar pra galera aí também, cara, na escolha, sempre tenta escolher alguém, cara, uma mulher, porque tem um ofício de uma mulher que eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia fala assim que a mulher santifica o marido, cara. Sim. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar. Concordo. O que significa isso, cara? A mulher sábia, ela vai conseguir dar um ambiente de lar para o marido que vai ter propósito, que o marido vai ter temor, cara. Ele vai saber falar, cara, minha mulher é muito preciosa, é muito de Deus. Uhum. E quando você pega uma mulher que é muito de Deus, assim, cara, porque a gente é predador, nós somos predadores. É um instinto natural que a gente foi formado por isso. Desde a época que Deus criou a humanidade, que o homem era um homem que tinha que ir atrás dos animais, né, buscar animais. Existe essa questão fisiológica do homem, né, de ter essa questão de conquista, de querer ir para o campo, de querer trabalhar. Foi uma consequência do pecado. Deus colocou o homem, vai ter que ter suar pela sua própria suor, ele vai ter que ter o seu resultado, né, aquela coisa toda. Mas a mulher, cara, ela tem esse instinto mais de mãe,
acolhedora, Acolhimento, isso. de acolhimento, de dona de lar. Dá o Eu suporte sei que a mulher, emocional. ela tem muita mulher hoje hypada aí, que trabalha, empoderada. A gente sabe disso, cara. Sim. Mas no fundo, do fundo, a gente sabe que o papel da mulher é um papel mais Acolhedor, mais sentimental. acolhedor, porque o homem que vai levar porrada, o homem foi feito para levar porrada. E ela é o suporte emocional dele. É ou não é? É. E aí, Brunão, o que eu percebo assim, cara, quando a gente tem esses papéis definidos também, cara, isso é muito saudável, cara. E aí quando você vai escolher, você vê uma mulher que tem uma característica dessa, cara, não tem como dar errado, cara. Você é uma mulher de Deus, por quê? Porque você passa por um momento difícil. E quando você tem mulher que é mulher de Deus, você chega num momento difícil, ela vai falar, não, você não nasceu por isso. Ela começa a reafirmar, porque eu vou te falar, cara, tem muita gente aí, muito cara machão, que fala assim, cara, eu não preciso de ninguém para poder aumentar minha energia, eu não preciso de ninguém para reafirmar minha identidade. É uma mentira, cara. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. E você ter alguém que tá do seu lado, te apoiando, te sustentando, até nos momentos difíceis, acreditando no seu propósito, acreditando nos seus ideais, para você poder conquistar, cara, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu concordo plenamente com você. Eu acho também que nós não nascemos para sermos sozinhos. Nós somos seres sociáveis, que nós nascemos para construir família, relações. Então eu acho que tudo engloba, entende? Eu acredito que o objetivo do ser humano foi vir, encontrar sua esposa, né, o seu marido, depende de quem a gente estiver falando, construir sua família, mas também construir a família, não abandonar a família que já existe e aumentar o seu ciclo de amizade. Para mim, o grande objetivo é esse. A gente conseguir criar um ecossistema de relações saudáveis e boas, porque o ser humano é muito mais feliz. Isso cientificamente falando, comprovado. Os seres humanos que têm relações duradouras, que têm mais relações do que os que ficam mais sozinhos, eles tendem a viver muito mais. Eu vou te falar algo aqui, Bruno, eu não quero, não é palavra de Deus, nem profeta do caos, nem sensibilidade, assim, nem algo, sendo bem natural mesmo. Sim. Que eu vou falar com você. Você é um cara muito fácil de relacionamento. Porque eu consigo ver pelo seu aniversário que você faz, você reúne muitas pessoas, você leva a galera pra poder estar junto com você, você gosta, você é um cara que dedica, você é um cara carinhoso, que ouve, tem uma escuta ativa, né? Você é um cara de humanas mesmo, assim, não tem como. E aí, cara, se você pega uma pessoa que é diferente de você, é bom, os opostos se atraem, eu acredito nisso. Também acho. Eu acho. Mas uma pessoa assim que, igual você falou, da sua ex aí, que não tinha amizade, mantém relacionamento com ninguém. que não mantém, que não é isso. Cara, você não vai ficar feliz. Não vou. Você não vai ser um cara feliz, porque isso não faz parte do seu propósito. É. Eu acho que tem que ser uma pessoa similar. E aí eu tô sendo natural. Sim. Então por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes a gente vê as decisões erradas que a gente tomou pelo propósito. Exatamente. E pelas circunstâncias que Deus vai mostrando. Aquilo que a gente vive, cara. Porque não tem como, cara. Todo mundo nasceu nessa terra aqui com um propósito. Também, isso mesmo. Concordo plenamente. E faz todo sentido, porque no meu último relacionamento que não deu certo, eu sempre fui esse cara. E a minha companheira era o oposto. Poucos amigos, quieta, não gostava de muito fuzuê, não gostava de muita gente, conversar, dar muita atenção pros outros, não gostava. Não é à toa que nos meus próprios aniversários, ela ou chegava tarde pra ficar até o final, ou chegava cedo e ia embora mais cedo. Que isso. Entende? Porque não era a praia dela, ela não gostava disso. E eu já sou o contrário. E Sou o cara das relações, eu adoro. E no seu aniversário vai ter quantas pessoas esse ano, Brunão? Irmão, é muito bom falar disso por causa disso, porque muitas pessoas falam assim, você faz um evento aberto, então você pode chamar um monte de gente. Não, eu só convido pessoas que, no mínimo, eu tenha visto e abraçado umas 5, 6 vezes. Uau. Só pessoas que eu tive um contato, uma troca de verdade. Então, eu faço a lista de transmissão e mando os convites. Cara, deu 200 pessoas, mano. Que isso. 200 convites eu enviei. Lógico, muitas pessoas são de fora, não conseguem vir e tal, mas eu faço questão de chamar. Inclusive, tem um amigo meu que é de Portugal. Ele me mandou o áudio ontem. Irmão, só vou estar em dezembro, mano, mas eu queria muito estar no seu aniversário. Porque eu mando o convite mesmo assim, sabendo que a pessoa não vai. Por quê? É carinhoso. Mostrar pra pessoa assim, ó. Eu me importo com você é importante pra mim. Então, ó, vou fazer meu aniversário. Cara, seria um prazer imenso se você tivesse. Sei que você não vai estar, mas seria um prazer. Então, assim, o ano passado, eu esperava
80 pessoas, juro pra você. Falei, eu acho que 80 pessoas vêm. Teve 190 pessoas. Que isso. Esse ano, eu não gosto de ficar exagerando. Eu espero 100. Mas não sei porque algo me diz que vai bater os 200 de novo. Uau. E eu agradeço muito, porque eu não faço o aniversário pra mim. 200 pessoas me abraçando. Não, você sabe, eu faço um evento beneficente. Pra entrar, tem que trazer 3 quilos de alimento. Então, se vier essas 200 pessoas, cara, vai ser quase meia tonelada de alimento que a gente vai arrecadar. E esse é o meu objetivo. Que benção, hein? Entendeu? Me abraçar é o de menos, entende? Muito bom. Brunão, e aí? O que nós vamos falar agora? Não, ó, eu acho que você já contou as 2 histórias, né? Eu acho que seria eu acho muito legal você, eu falo independente, não tô falando de religião, tá? Tô falando de fé, Deus, tal. Eu acho esse tema muito bom porque eu acho que muda as pessoas. Muita gente reclama de religiosidade e tal, daí é cada um, mas eu falo por experiência própria. Quando eu me espiritualizei, conheci Jesus, a história, tudo, mudou minha vida. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória. É de família ou não? Você conheceu, né, teve esse contato com Deus no decorrer da sua vida em algum momento? E como é que é isso pra você na sua Cara, vida? você falou uma coisa que eu gosto muito de falar, sobre, principalmente de religiosidade. Eu estudo muito isso e eu gosto muito. Cara, pra você ter ideia, religião é a pior coisa que existe na Terra. Eu odeio religião. Eu também não sou muito fã, não. Porque religião, se você for estudar a palavra, eu sempre faço, toda a etimologia da palavra, estudo original da palavra. Religião serve para religar algum ente querido, alguma coisa que o próprio ser humano criou. Por isso que tem religião para tudo. Pra tudo. Tem religião para negro, religião para branco, religião para índio, religião. Todo tipo de nações, de pessoas já Existem criaram, suas religiões. criaram as suas próprias religiões. E são religiões, são obras humanas. Olha que louco que aconteceu. Eu tava na África um dia, aí eu vi um grupinho lá, eu falei, cara, que povo louco, que gente estranha. Eu cheguei perto e perguntei, o que vocês estão fazendo? Não, a gente criou uma religião aqui, porque os deuses são Deus tudo branco, é Deus dos países mais desenvolvidos, e esse Deus é um Deus daqui da África, que veio aqui, apareceu para nós, e é um Deus negro, e eles estavam adorando um cara lá. Olha que louco isso. Aí eu falei, mano, olha isso, o cara criou religião agora, acabou de criar. Do nada. Não, contemporâneo, uma religião que eu acabei de ver com os meus próprios olhos. E aí é isso que define religião. Então, religião é a pior coisa que tem. Por isso que as pessoas estão cansadas de religião. A Bíblia fala que nos últimos dias o evangelho seria como coceiro no ouvido de muitas pessoas. Por quê? Por causa desse secretismo, Sim. por causa dessa mistura, dessas coisas que têm acontecido no mundo. E a gente vê o mundo cada vez mais injusto, e o mundo cada vez mais perverso, e o mundo cada vez mais se destruindo, Brunão. Sim. Você Estamos vê- vendo isso agora, né? A gente tá vendo isso agora. É. Você acha que o mundo tá melhorando? Não, pra mim não. Você acha que o mundo vai melhorar? Cara, eu sou um cara muito esperançoso, mas eu não tenho. Eu confesso que no fundo, eu acho que o ser humano tá condenado, tá foda. Não tá. Não, é isso. E aí a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Não tem salvação para o mundo mais. Tem salvação para quem habita nesse mundo e Pras pessoas. para as pessoas e quem quer viver bem. Mas o mundo em si não. O mundo em si não, porque o mundo é só em caos. É guerra, é um querer ter poder mais que o outro. E aí, mano, eu sou um cara que eu não me sustento com todo mundo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito da Napoleão Hill, assim, sabe? Eu não entro no ritmo hipnótico. Eu não sou um cara que vou pro efeito manada. Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui um cara que eu pensei nas coisas. Sim. Que eu vou analisar, eu vou ver o que é bom pra mim, o que é ruim. Eu acho que teve algum tempo assim, na minha vida que as pessoas talvez tinham uma visão de mim que eu era um cara rebelde. Mas eu sempre me questionei muito, cara. Questionei a minha espiritualidade. Desde moleque eu comecei a ter sensibilidade no espírito, de ver coisas. Pra você ter ideia, eu vou contar algo aqui, Bruno, que é... Você fez eu relembrar muita coisa, porque você perguntou por que vim da religião, né? Que se eu fui... Mas eu considero que minha família é cristã, mas eu lembro que desde moleque eu tinha visões assim abertas de ver coisas espirituais. Eu vi uma velhinha quando eu tinha 6 anos de idade e que ela falava que eu tinha que morrer, essa velhinha. Eita. Desde 6 anos. Aparecia pra mim no meu quarto e eu era uma criança muito atormentada. Chorava, gritava, desde criança porque eu via essas coisas. Uma vez eu peguei o revólver do meu avô e tentei atirar assim. E pra você ter ideia, porque a velhinha que mandou eu fazer isso. Eita. Olha que louco isso. Aí, mano, minha mãe falou, cara, isso não é normal isso. Então eu tive isso, essas coisas.
E aí eu fui pra igreja muito novo, tive uma experiência muito nova com Deus, assim, bem pequena. Eu lembro que essa experiência que eu tive com Deus, cara, eu tinha uns 12 anos, 13 anos, num encontro que teve, e eu sabia que Deus era real, que existia, porque eu já tinha essas coisas espirituais acontecendo Tinha dentro de você. dentro de mim. Mas eu lembro que chegou um momento da minha vida, com 16 anos, eu tive uma frustração muito grande. Minha irmã, ela relacionou com um cara aí, e eu lembro que esse cara me deixou muito grilado, e eu saí da igreja por causa desse cara. Porque eu Você não tinha gostava não dele? gostava, e aconteceu algumas coisas lá, e eu saí da igreja. E quando eu saí Ele era da igreja da também. igreja, aí quando eu saí, cara, eu fui pro mundo. Usei droga, fiz coisas, música eletrônica, trance, essas Foi coisas. viver, Tudo. foi Fui viver a vida frenética. Você sabe como é que é. A loucura da A juventude. loucura da juventude. E aí eu lembro, cara, que eu tava numa rave, eu tinha tomado uma mescalina, não sei se você já viu falar, uma droga sintética, que você fica, acho que é 24 horas ligado com essa Eita, droga. É poxa. loucura. Mas Deus abriu meus olhos, assim, no mundo espiritual. A mesma coisa quando eu era criança que eu via. Aí eu vi tanto demônio na festa, o rosto das pessoas assim, tudo desconfigurado, assim, ó. Cara, e quando eu vi aquilo ali, mano, eu não acreditava, cara. Eu falava, cara, que é isso? Tem alguma coisa errada Tem aqui. alguma coisa errada. Eu acho que eu tenho problema de cabeça, eu tenho alguma coisa, não é normal, né? A minha vida tá dando tudo errado. E na mesma semana eu tinha batido o carro, tinha caído de moto. Aquela fase, aquela linha ruim. A fase, assim, muito ruim. E aí eu lembro que eu saí de lá, eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Parei, eu cheguei em casa, fui caminho interno, que eu não consigo mais, minha vida tá muito ruim. Eu vi demônio, agora falei pra minha mãe. Aí eu peguei, cara, nesse dia foi o ponto de virada da minha vida. Eu falei assim, eu vou pra igreja. Fui pro encontro com Deus, que é o encontro da igreja videira. E aí eu cheguei, cara, dentro do ônibus, pra ir pro encontro da igreja. A mesma coisa, eu vi o rosto das pessoas tudo endemoniado assim, ó. Tudo E você é a lição desconfigurado. agora. E eu sem droga, uma semana passou. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ir pra uma clínica psiquiátrica. Ferrou, já não é mais Ferrou, droga, não é mais porque eu acho que bebida. não é droga, não é bebida. Ah, agora é eu mesmo. Aí eu cheguei, eu fui conversar com o pastor veio conversar comigo. Ele falou, filho, fica tranquilo, eu sei o que você tem. E você vai ver isso no momento de libertação. Aí na hora da libertação as pessoas caíram tudo endemoniadas. Porque na festa eu vi isso, o Espírito Santo falou pra mim, sai daqui agora. E eu saí. E na hora da libertação, as pessoas caíram endemoniadas assim. Aí o pastor falou assim, ó, você tem dom de discernimento de espírito, Deus te chama. Você tem um propósito, você vai ser pastor. Eita. Aí O cara você- falou minha vida toda. Aí eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, o senhor tá comigo aqui. Então você tá. Né? Esse é o caminho. Aí eu descobri, cara, meu propósito, descobri tudo. E aí você começou a estudar e se dedicar. Estudei, comecei a fazer teologia, aí minha vida Isso faz quantos anos? tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Não, tem 18 anos. 18 anos. Aí faz 18 Não, anos. tem, na verdade, 18 anos. 18 anos. Então faz 18 anos que você se dedica a estudar Sim. mesmo. E hoje você trabalha. Você não trabalha, né? Porque não é isso. Mas hoje eu tenho- você faz. Você vive disso. Não financeiramente, Não mas vive com financeiramente, propósito. É só voluntário. Eu Sim. só, pra igreja eu faço tudo voluntário. Não recebo salário, nada. Mas você é pastor. Não sou pastor. Não é pastor? Não, sou obreiro, mas tem chamado pastoral e eu tô caminhando pra Tá lá. caminhando pra isso. Esse é o, É. esse é o seu propósito, seu objetivo Sim. também. Mas você pretende levar. Só pra entender melhor, para as pessoas entenderem. Que nem você falou da missionária que foi pra África. Tal. A sua ideia com o pastorado é Cara, ficar aqui ou não? Você levar a palavra para outros lugares? Eu quero ajudar no mundo, assim. Eu quero fazer algo assim, igual eu tive a experiência de ter orfanato lá, de abrir escola de pré-alfabetização. Nesses países muito pobres, assim, eu quero servir, cara. Por isso que Que lindo. as bonito empresas que eu tenho, assim, vai ser tudo usada para isso. Se Deus me prosperar cada vez mais, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero que as coisas toquem e eu quero fazer diferença na vida de muitas pessoas. isso. Cara, mano, isso é lindo, mano. Isso é bonito. Essa é a minha Isso missão de vida. Isso é admirável. Sim. Isso é muito admirável e parabenizo você por Sim. isso. Porque poucas pessoas que têm como propósito de vida ajudar o próximo. As pessoas hoje em dia, que a gente falou, hoje em dia o mundo tá tão louco pra tudo na internet. É ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. As pessoas só estão focadas nisso. E quando você vê alguém que o foco é ganhar dinheiro, mas pra poder contribuir e ajudar mais, cara, E isso eu é falo, fantástico. cara, Deus não tem problema com dinheiro e dar dinheiro pras pessoas. Você tem uma causa, cara, você vai ser próspero. Eu também acho. Eu também acho isso. Eu até, as pessoas que falam, me perguntam, Bruno, mas qual é o seu objetivo com podcast, com virar mentor, influenciador, tal? Eu falei, o meu objetivo é, sim, ter sucesso, prosperidade e ganhar dinheiro com isso.
Por quê? Porque se eu ganhar dinheiro, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. É isso. Pra mim, o objetivo é esse. Entende? Hoje eu faço um aniversário beneficente pra ajudar um monte de gente. Olha isso. Eu, com dinheiro rico, cara, eu vou fazer 5 eventos desse no ano pra poder arrecadar cada vez mais. Então, eu acho que quando você corre atrás do dinheiro com o propósito de partilha, você vai ser próspero. Agora, quando você vai atrás do dinheiro com foco só em si, aí eu acho que ferrou. Dinheiro corre atrás de outro. Dinheiro corre de você. Corre de você. Eu também acho que seu trabalho vai ser muito maior. Irmão, e fala um pouco mais agora, né? A gente já tá chegando no final do programa, mas queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, seus negócios, então, pro pessoal conhecer também. Nós falamos da sua vida, falamos da fé, quem é o Jefferson ali, mas também conte um pouco dos seus negócios, né? Cara, como é que você entrou? Você falou um pouco do ramo imobiliário, mas como é que você montou suas empresas aí? Quais empresas você tem? Explica um pouco pro pessoal. Eu montei, foi Deus, milagre purinho, porque eu não tinha nenhum real pra montar. Foi Não por tinha esforço. dinheiro, foi por esforço. Não, eu não acho que nem e foi fé. esforço, foi pela graça de Deus mesmo, assim. É interessante, cara, que eu acredito muito nisso. Eu acho que meu pai ativou essa vida minha de empresário. Eu, com 13 anos de idade, eu tive um lava-jato. Eu lavava os próprios carros lá. Cara, mais uma coisa em comum, hein? Meu primeiro emprego foi no Lava Rápido. Foi um lava-rápido. Trabalhei 11 anos. E aí depois, acho que com 15 anos de idade, 16 anos, eu fui trabalhar num depósito de gás. E meu pai me deu esse depósito pra me cuidar, que era dele também. E aí, esse depósito, meu pai morreu na pandemia, mas meu pai era um empresário nato, assim, cara. Meu pai já teve várias empresas, assim, é um cara que eu admiro muito. E aí eu fui ter esse depósito de gás, eu lembro que eu não tinha carteira de motorista, nem de moto, aquela coisa toda, eu andava de moto entregando gás, com 15 anos de idade, carregando gás, porque moleque. E meu pai ativou isso. E eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu trabalhei algumas vezes para os outros, assim, mas eu sempre olhava como dono, assim. Então, Sim. as pessoas sempre me admiravam. Falavam, cara, você é diferente, isso é isso, é aquilo. Já tinha aquele instinto de liderança. De liderança, né? E aí eu comecei a trabalhar, como eu estava quebrado, na verdade eu tinha uma empresa, eu cheguei a ter alguns apartamentos de aluguéis de Airbnb e tive um hostel e uma lavanderia aqui na Vila Mariana. Aí eu quebrei nessa época. E quando eu quebrei, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar agora para me acelerar, para poder pagar as contas. Aí por isso que eu entrei no mercado imobiliário. Falei, qual que é a profissão que mais ganha dinheiro? Eu pesquisei no Google. Corretor. Vou entrar nela, vou investir nessa. Aí eu entrei. Quando eu entrei, cara, eu rapidinho já fui tendo ascensão muito rápida, assim. Em questão de 1 ano, eu já comecei como coordenador, depois fui gerente, depois fui diretor de empresa. E aí eu fui campeão de algumas empresas e foi ascensão rápida. Sabe aquela coisa assim que você vai crescendo rápido? Vai crescendo rapidamente. Aí minha esposa falou assim, por que você não abre a sua? Minha esposa, por isso casar com pessoa certa, cara, faz diferença, cara. Faz. Ela falava assim, como eu trabalhava muito, ela via, às vezes, na pandemia, foi em 2020, eu lembro que eu fui campeão de uma empresa em 2020, na pandemia. Eu tava vendendo muito na pandemia. E eu ficava com vergonha de falar para as pessoas que eu tava ganhando dinheiro e trabalhando, porque eu sentia que eu tava fazendo algo, assim, estratégico, mas eu sentia que as pessoas estavam, todo mundo sem... Não estava ganhando dinheiro, eu estava ajudando muita gente, porque eu vi muita gente desempregada, dando cesta básica, eu até ajudei pessoas na pandemia, mas eu não tinha coragem de falar. Porque eu percebi que eu falei, cara, eu estou usando isso aqui para ganhar dinheiro, mas as pessoas estão morrendo, aquela coisa. E eu perdi meu pai, eu fiquei muito mal nisso. Mexe bastante. E aí eu falei, aí minha esposa falou assim, cara, por que você não abre a sua empresa? Você está ganhando dinheiro, você está sendo primeiro, olha, você está sendo elogiado. Aí ela via as reuniões que eu participava no Google Meet, todo mundo me honrando lá, falando, cara, o Jefferson, isso, aquilo. Aí foi nesse momento que eu quis abrir, em 2020. Hoje eu tenho 4 anos na imobiliária, e as coisas aconteceram rápido também. Deus, sem dinheiro, e eu tinha um dinheiro de reserva ali, mas não tinha muito dinheiro para começar as coisas. Não era aquilo pra, tipo assim, eu vou garantir que tá tudo certo. Eu patinei muito no primeiro ano, né? Sim. E as coisas vai patinando, depois você vai melhorando, né? E hoje você tá com a imobiliária? Imobiliária, tem essa plataforma de educação, que tem hoje 3.600 alunos, que é uma plataforma de desenvolvimento para corretor, que são mais de 30 mentores que estão lá dentro da plataforma. Bacana, explica mais para o pessoal. É uma plataforma educacional que eu pego os melhores do mercado, dono de consultora, gerente imobiliário, dono de imobiliária, e eu coloco aqui para poder dar aula para os corretores de imóveis. Tem 3.600. Tem uma plataforma também que chama StayU, que é o marketplace do mercado imobiliário, tem 1.900 incorporadoras, 280 em São Paulo, no Brasil todo. Os corretores acessam lá para comprar empreendimentos das incorporadoras. Tem a minha imobiliária e tem a produtora, que é a Stay Plus. Que essa aqui que nós falamos aqui, ó. E todo
esse ambiente maravilhoso aqui pra poder fazer vídeos incríveis aqui pra São você. 5 empresas. 5 empresas hoje, né? É. Pô, ai, tá vendo? O cara é empreendedor nato. O cara é empreendedor nato. Montei minha primeira empresa agora, do ano isso. passado pra cá, né? Mas eu sempre tive Cara, você sempre teve dentro de casa um viés já empresariado do seu pai ali. Então isso corria nas suas veias. Como a vida que nós carregamos traz consequências, assim, para nós no geral. Eu nunca tive. Minha mãe e meu pai, eles sempre foram CLT. Sempre trabalharam pros outros. Então eu nunca cresci pensando que eu ia montar empresa nenhuma. Olha isso. Eu sempre cresci acreditando que eu ia trabalhar. Um dia ia ser de terno e gravata em algum lugar, trabalhar pros outros, arranjar um emprego, ser um gerente e alguma coisa desse tipo. E aí a gente vai abrindo a cabeça, vai estudando, vai se aperfeiçoando e a gente vê que, cara, hoje o melhor cenário é você montar a sua própria empresa, você ser a sua própria empresa. Né? Então, faz 2 anos que eu larguei o CLT e 1 ano que eu tô trabalhando só com a minha empresa. Eu sou o meu negócio. Sim. Bruno, eu queria deixar algo registrado aqui, porque toda vez que eu converso com você, eu sinto falar isso e eu quero falar isso em público, vocês vão ver. O Bruno, ele tá numa mudança de metamorfose e de metanoia. Vocês sabem o que é isso? Talvez vocês não entendam o que é isso, nem metamorfose ou metanoia. Metanoia é uma mudança de mente, de quebra de paradigma. E metamorfose é uma mudança de alma. O Bruno, Deus está chamando ele. Eu sempre falei isso para vocês. Verdade. E ele é um cara que vocês vão ver como que Deus vai fazer na vida dele. Porque eu percebo, Bruno, que Deus está juntando pessoas na sua vida, meu irmão. E você está trazendo sempre pessoas aqui. Pessoas que têm propósito. Porque você é um cara, mano, que tem um coração incrível, generoso demais. Obrigado. E eu tenho certeza, cara, que a verdade que você está procurando, que você sempre procurou, sim, você já encontrou. Você só precisa agora ser lapidado por ela. Porque a Bíblia fala assim que a verdade e o caminho é uma pessoa. Verdade se refere a uma pessoa e o caminho também se refere a uma pessoa. A Bíblia fala assim, ó, que existe só um caminho. A Bíblia fala desse caminho, fala assim, é um caminho, a verdade e a vida. Quem é esse caminho, a verdade e a vida? Deus. Jesus. Eu sou, ele fala, eu sou. Eu sou o caminho, A verdade e a vida. Então, o caminho, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Sim. E aí ele encontrou ele. E eu falo pra você que o Bruno, você vai ver, Bruno, sua vida agora, você vai começar, cara, a viver coisas que você nunca viveu. Por quê? Porque, mano, eu sinto, sempre quando eu vejo você, assim, você falando, conversando, cara, eu até arrepio, cara, porque eu sinto sensibilidade de Deus em você. Porque Deus está te dando sabedoria, cara, e tá te dando capacidade. Por quê? Porque você tem um microfone, cara. Você tem um podcast que fala de coisas que as pessoas precisam ouvir. E elas precisam ser saradas. Sim. E para você dar cura, você tem que ter a fonte. E essa fonte, você está encontrando ela. Sim. Entendeu? Já bebo dela, mas agora mas tô bebendo mais. Vai beber mais. Obrigado, irmão, de verdade. E é verdade, pessoal, o que ele tá falando, porque já conheço o Jefferson, o quê? 1 ano? 1 ano que a gente se conhece. E já faz meses que você vem me falando isso. E eu acredito muito nisso, nos propósitos de Deus, da vida. Eu não acho que foi por um acaso que, né, uma pessoa nos uniu, né? Não vamos citar nome, mas uma pessoa nos uniu. E aí hoje essa pessoa não faz muito parte da nossa vida, mas sim, nós ainda fazemos parte um da vida do outro. Eu estar gravando podcast aqui, me sinto à vontade, me sinto em casa. E eu acho que Deus tem um propósito para tudo. Amém. Então, foi muito bom te conhecer, de verdade. Hoje você conheceu um pouquinho aqui. Um pouquinho mais. Mas foi muito bom te conhecer. E antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu gosto de finalizar o podcast com essas reflexões, sabe? Trazer um pouco de pensamento reflexivo, porque é uma coisa que moldou minha vida, fez eu entender mais sobre mim, sobre propósito, sobre outras coisas. Então eu trago para as pessoas. Jefferson, se hoje, irmão, hoje fosse o último dia da sua vida, se tivesse, Deus chegou em você e falou, Jefferson, ó, meia-noite eu vou te levar embora. Forte, hein? Como seria seu dia, irmão? Qual seria essa sua rotina? Nossa, mano, que pergunta, hein? Reflexiva, hein? Você sabe que eu acredito muito nas últimas palavras de um homem. Eu gosto de estudar isso. As últimas palavras de Jesus, ele falou 7 mensagens na cruz.
Essas 7 mensagens apontam para todo o nosso propósito e vida que a gente precisa viver aqui nessa terra. Jesus falou, está consumado, tetelestai, no grego. Falou, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Falou, agora eu te entrego o meu espírito. Falou 7 mensagens, depois pode pesquisar. E ele, a última ceia dele também, ele falou um discurso muito bonito, Jesus falou. Eu deixaria um legado, assim, alguma história de vida e alguma reflexão que eu estaria vivendo no momento, que eu poderia transmitir para perpetuar isso. Mas eu ficaria com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, ou com as pessoas mais próximas de mim, e eu deixaria uma mensagem, que vale a pena viver por um propósito, por uma causa, e morrer por uma causa. E acreditar que não tem coisa melhor nesse mundo que servir a Deus e amar Jesus, e viver por Ele. Que lindo. Isso seria uma linda mensagem. E pra mim o mais importante de tudo foi você falar que você passaria o dia com a sua família. Seria viver ao lado das pessoas que você importa. Porque pra mim viver é viver em Cristo, cara. O resto é nada. Sem ele não é nada, Cristo, né, cara. Sem ele nós não somos nada. Também eu creio muito nisso e esse é o objetivo. Irmão, obrigado de Tamo coração junto. por você estar aqui. Foi maravilhoso poder dividir com você. Saiba que eu quero uma segunda parte, mais pra frente a gente marca outra, porque eu acho que daqui a um ano o Jefferson terá novas histórias, novos propósitos, de repente, e foi gratificante, irmão. Vou falar de coração, eu sou um cara muito de energia. Já te falei isso. Sempre quando eu te abraço, eu sinto uma energia muito boa, você é um cara foda nisso. E hoje foi uma das gravações do podcast que eu senti a energia mais tranquila, mais em paz aqui, que eu vi verdade, sabe? Você trabalha com podcast, você também sabe disso. Às vezes a gente traz pessoas que a gente vê que as pessoas ali estão forçando uma barra, mas fora das câmeras não são aquilo. E ter você hoje aqui só me deu a certeza de que, Amém. Cara, você é o Jefferson. Amém. Você é o mesmo cara que nos conhecemos numa chamada de vídeo, que você me fez um convite, que eu sentei lá embaixo, fizemos uma reunião, conversamos, e desde então a gente tem essa amizade, essa parceria aí, e você é o mesmo cara que sempre se mostrou. Sim. Então, parabéns Obrigado. por ser esse cara, irmão. Continue com o seu caminho, continue no seu propósito, que eu não tenho dúvidas que você vai mudar a vida de muita gente, velho. Eu não sei se alguém já pediu isso pra você aqui, mas eu queria pedir algo pra você hoje. Posso? Fica à vontade, irmão. Queria pedir pra fazer uma oração aqui. Pode, irmão. Vamos embora. Queria orar por você e orar pela sua audiência. Vamos. Tamo Bora? junto. Bora. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o Bruno diante do Senhor, esse projeto dele aqui. Eu quero te agradecer, Deus, pela amizade dele, por o Senhor fazer presente nesse lugar e fazer presente no coração do Bruno. Pai, eu quero declarar, Pai, que a vida do Bruno nunca mais será a mesma, né? Ele vai viver coisas que só o Senhor pode proporcionar. Eu sei, Deus, que quando você faz presente na vida de uma pessoa, o Senhor produz experiência, o Senhor transforma. E eu quero te pedir, Jesus, que ao o Bruno colocar a cabeça no travesseiro, ele possa sentir a tua presença de uma maneira que ele nunca sentiu. E que ele possa literalmente entregar sua vida para o Senhor, para que ele possa viver obras maiores, extraordinárias, como a tua palavra diz, que quem acredita no Senhor viverá obras maiores. Eu quero também abençoar, declarar sobre a vida da audiência do Bruno, que está aqui hoje nos ouvindo. Pai, que cada um que está passando por um relacionamento ruim, de transtorno, de falta de perdão, às vezes por estar machucado, por estar passando por situações complicadas. Pai, eu quero te pedir, Deus, traz o bálsamo de Gileade, a unção de Gileade que traz cura. Cura essas pessoas agora, Jesus. Vai de encontro com cada coração agora que está triste. Pai, que o Senhor venha fazer presente. O teu amor lança fora todo medo. O teu amor encobre multidões de pecado. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, obrigado de coração, viu? Que Deus te abençoe Amém. cada vez mais, te ilumine cada vez Tamo mais. junto. Obrigado, irmão. Deus abençoe, galera. Beijão. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado aí vocês que acompanharam o episódio até agora, né? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho, dê o joinha, isso ajuda e fortalece a gente muito, né? E é isso, galera. Mande para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que querem saber sobre relacionamento, propósito de vida, fé, mudança, empresariado, tudo, que esse podcast foi incrível e de muito conteúdo para vocês.
tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.